Olá, hoje 22 de agosto de 2022, vim falar um pouquinho sobre futebol de uma forma um pouco mais abrangente, talvez, porque esses dias eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais, mas foi algo bem curto, né? E como eu gosto do esporte né, gostaria de registrar várias coisas a respeito, eu resolvi fazer esse vídeo para deixar no YouTube. Então, quando a gente fala de futebol, acho que do macro ao micro, né? Começando então a falar da CBF, que é quem organiza, né? A confederação que está aí representando nós brasileiros, né? E nesse sentido, eu vejo que ela faz um esforço de organizar bons campeonatos, né? Mas eu vejo assim muito foco no profissional, nos grandes clubes ou, num encaminhamento de uma coisa mais profissional, assim, em nível amador. Eu sinto muita falta da CBF de organizar, né, ajudar os clubes a se organizarem e dar esse fomento, né? Eu sei que o Brasil é um país muito grande, né? E lógico, quando a gente compara com federações europeias, por exemplo, a gente vê que elas conseguem organizar, por exemplo, a inglesa ou a holandesa, organizar muito mais os torneios de base com as crianças, com os clubes, do que a CBF tem aqui no Brasil. Aqui, né, os clubes têm que se virar, existe um grande vácuo, né, nos outros países não. E lógico que se dá ao tamanho do país, mas assim, a CBF podia talvez ser mais bem organizada para conseguir oferecer para a população esse serviço, né? Porque é uma confederação brasileira que aí vem uma outra crítica, né? Ela presta um serviço para o público, né? E só que ela é uma entidade privada que está aí rodeada de escândalos, né? Ricardo Teixeira, aí veio o Del Nero, Marco Paulo Del Nero, agora esse último presidente que eu esqueci o nome dele, mas enfim, estava em situação de assédio. A CBF ela tem uma organização assim que, né, parece não atender muito os interesses do povo brasileiro, né? Uma entidade privada cuidando de um patrimônio público praticamente, que é o futebol brasileiro, né? Então, acho que a CBF podia estar mais focada, além de, né, organizar os grandes torneios e dialogar com os grandes clubes e, enfim, com a seleção brasileira, focar na base, né? Que além de ser bom para o esporte em si, né? De desenvolver o esporte, é bom para as próprias comunidades, para as crianças, né? Que vão se ver incentivadas com torneios aí apoiados, organizados pela confederação, né? Então, eu acho que se pode evoluir bastante nesse sentido, né? E na gestão da entidade também. Com relação ao movimento que eu estou vendo bastante agora, é dos clubes empresa, né? O que o pessoal chama de SAF. E no mundo, vários clubes estão se transformando nesse sentido, né? E que aí também é curioso, porque a pessoa que escolhe um clube para torcer, que de repente né, tem uma coisa como de coração ali, alguém vai compra aquele clube e aí a pessoa, o torcedor ali vira um cliente, vamos dizer, né? E eu acho isso um pouco estranho, mas enfim, deixando essa percepção de lado, uma coisa que eu venho percebendo assim é que, né, essas propostas de clube empresa sempre vêm junto com grandes investimentos e promessa de títulos. Então a SAF do Botafogo promete títulos, a SAF do Vasco promete títulos, a SAF do Cruzeiro promete títulos, a SAF do Fortaleza, a SAF do Ceará, a SAF do, né, daqui a pouco vai vir Paysandu, Santa Cruz, Internacional, Grêmio, Caxias, Pelotas, Avaí, Figueirense, Fluminense, Gama, enfim, Amazonas, Cuiabá, quero dizer assim, todos os times podem talvez virar SAF, mas assim, os títulos continuam o mesmo. É um campeonato brasileiro da Série A por ano, uma Copa do Brasil por ano, Libertadores uma por ano também, né, com aí
competindo com um clube de outros países, assim como Sul-Americana. Então todo mundo vem com o SAF prometendo título, né? Mas a quantidade de títulos é igual, né? Então, e cá entre nós, hoje o futebol brasileiro é um dos mais equilibrados do mundo, assim. A gente tem campeões aí nos últimos anos, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, né? O Inter quase chegou ao Atlético Mineiro no último ano, né? Tem uma variedade grande, né? Razoavelmente, assim. Quando a gente pega um campeonato alemão que só o Bayern ganha, né? Campeonato inglês fica ali no City, no Chelsea, no Arsenal, no Manchester, e olhe lá, né? Tem uns que estão em jejum aí. Campeonato espanhol, Barcelona, Real Madrid. Campeonato português, Porto. Aí correndo por fora, Sporting, ou aquele outro lá vermelho, esqueci agora. Enfim, né? Aí na Turquia, o Fenerbahçe e o Galatasaray. Então, assim, se a gente for, né, a Argentina é Boca, o River, né? Aí tem Estudiantes, tem o Haas, tem os que correm por fora, mas o Campeonato Brasileiro é muito mais equilibrado, é muito mais interessante de se ver, né? Muito mais disputado, tem reviravoltas, times que estão bem daqui a pouco estão mal, e times que estão mal fazem boas campanhas e sobem. É um campeonato muito interessante, assim. Então, isso para falar que né, o investimento da SAF pode dar certo e trazer títulos para o time, mas ali em campo a coisa pode dar errado, né? A bola não entra, a bola do outro time entra, a SAF não ganha títulos, faz dívidas, entra em falência e aí, sei lá, acaba o time, troca o nome, entra outro investidor. Mas assim, é, a vinda de uma SAF não é garantia de títulos, né? Como se promete. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, assim, né? Muita gente prometendo muito título para poucos campeonatos disputados, né? Então, acho que tem que ter pé no chão nesse sentido. E agora, com relação ao futebol mesmo, que está nos campeonatos que estão aí, né? A gente tem a Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, elas em fase final, e Campeonato Brasileiro está terminando a 23ª rodada hoje, né? Sobre a Copa do Brasil, São Paulo, Flamengo, Corinthians e Fluminense, assim, eu acho que eu vou até falar primeiro do. Não, vou falar da Copa do Brasil mesmo. Eu ia falar do brasileiro, mas pode ser a Copa do Brasil. O Flamengo, a gente vê que tem um elenco muito forte, né? Tem jogado o brasileiro. Ontem, na Arena do Palmeiras, no Allianz Parque, jogou com um time misto, até os 30 do segundo tempo praticamente, né? E ficou ganhando, ficou com 1-0 com boa parte do jogo, né? De forma consistente. Aí sofreu um empate, depois o jogo ficou aberto, quase fez o segundo, o Palmeiras também quase fez o segundo, mas um time que a gente vê que tem muito recurso. Então, jogando 2 jogos, mesmo com São Paulo na Copa do Brasil, eu acho que a tendência de dar Flamengo é muito grande, e né, sendo que o Flamengo já ganhou de 2-0 no último jogo do Campeonato Brasileiro São Paulo. Lógico que agora é outra coisa, é outro jogo, é outro momento, mas o Flamengo jogando com força máxima hoje no Brasil é muito difícil de se ganhar deles. Então eu acho que passa o Flamengo. Corinthians e Fluminense, acho uma caixinha de surpresas. Os dois têm seus altos e fraquezas também, mas Copa do Brasil são 2 jogos semifinal e 2 jogos final. Então, se ganhar um jogo do Flamengo ali, né, ou empatar de repente para os pênaltis, eu acho que até consegue ganhar. Agora, jogar em casa e depois jogar no Maracanã ou no Maracanã em casa, 2 jogos contra o Flamengo e ser vencedor nos 180 minutos, o Flamengo com força máxima, no Brasil hoje, em termos de momento, assim, eu acho que não tem ninguém. Então, o Flamengo, campeão na Copa do Brasil, esse é o meu palpite. Com relação a Libertadores, se o Flamengo ganhar do Vélez, que é um jogo chato, né, apesar de ter 2 jogos também, igual a gente está falando, já é um clube argentino e tal, né? A gente sabe como que os brasileiros se comportam nesse sentido, mas eu acho que tem tudo para ganhar. Mas a Libertadores é um jogo, afinal, só, né?
Então, aí é mais difícil de cravar o Flamengo, apesar que, na minha visão, com força máxima, o Flamengo é favorito também. Ainda mais porque numa final jogaria contra Palmeiras e contra Atlético Paranaense, né? E esses clubes têm, né, se fosse talvez contra o Atlético Mineiro em boa fase, seria um jogo que eu não apostaria no Flamengo, mas com o elenco que tá, né? Mas Palmeiras e Atlético Paranaense para ganhar um jogo, assim, Palmeiras ganhou ano passado a Libertadores com um erro do Andreas Pereira, né? E o Daverson soube aproveitar, mas eu não sei se o Raio vai cair duas vezes no mesmo lugar, né? Então acho difícil alguém tirar esse título do Flamengo. Agora, a Sul-Americana, tem São Paulo e o Atlético Goianiense representando o Brasil. São Paulo eu acho que tem mais corpo, assim, para o time que ganhou do Internacional, o Melgar, eu vi os lances lá, eles têm poder de criação em casa, assim, é um time que é chatinho também, mas eu vou apostar no clube brasileiro, que tem bons jogadores, que incomoda, que é difícil de jogar contra, que tem recursos, que é o São Paulo. Então, acho que São Paulo campeão da Sul-Americana, pelo menos para isso que eu vou torcer. E, né, se corresponder em campo, claro, né? Mas esse é o meu palpite hoje. E agora, sobre o Campeonato Brasileiro, hoje a gente está com 8 pontos, né? A diferença do Palmeiras para o Fluminense, que é o segundo colocado, 49 a 41. O Flamengo vem em terceiro com 40. Depois vem Corinthians com 39, Paranaense 38, Internacional 36 com um jogo a menos, o Atlético Mineiro 35. Assim, Palmeiras vem fazendo uma. Falar de cima para baixo, então. O Palmeiras vem fazendo uma bela campanha, né? Cresceu no campeonato. Tem alguns confrontos pela Libertadores. Vamos ver como é que vai reagir, né? Com esses confrontos importantes que vai ter. Mas tem um jogo muito importante com o Fluminense, que é segundo colocado, agora no próximo domingo no Maracanã. Se o Palmeiras ganhar, nossa, ele vai, né, poxa, vai continuar a pelo menos 9 pontos do Flamengo, que aí que eu acho o grande ponto, assim, né, que é o maior adversário, apesar de estar em terceiro com 9 pontos de diferença. O Palmeiras, ele é interessante, ele consegue resultados, mas muitas vezes não jogando bem, não criando tanto, né, eu acho que depois que o Rafael Veiga machucou, apesar de ter feito gol ontem, ele não tá ainda não encontrou seu melhor momento. O Rony oscila muito e geralmente em jogos decisivos ele dá uma sumida, né? Não é sempre, mas geralmente ele dá uma sumida. O Dudu também melhorou um pouco nesse retorno, né? Era um cara muito. Eu via ele como um cara muito alterado psicologicamente, assim, era muito nervosinho, né? E agora parece que ele tá um pouco mais calmo. Não sei se é o VAR, o que aconteceu, mas o futebol do Dudu melhorou um pouco. Agora, o Palmeiras é um time que oscila, que às vezes deixa o outro time chegar muito, né? Sofre muito perigo. Então, às vezes sofre uns gols que de repente, com o elenco que tem, não precisaria estar sofrendo. E essa parte ofensiva eu acho que tem uns jogadores que em jogos importantes por vezes decepcionam, né? O Rony ontem contra o Flamengo não jogou nada. Geralmente quando joga contra o Corinthians não joga nada, quando joga contra o São Paulo não joga bem também. Então assim, jogos importantes clássicos é um cara que some. Eu acho que o Palmeiras precisa encontrar um cara que desequilibra em jogos importantes. Assim, o Veiga estava nessa ascendência depois que machucou, perdeu uns pênaltis que não costumava acontecer. Então o Danilo, depois que foi para a seleção, não está no mesmo nível. É interessante, não sei porquê, mas é um time que tem elenco, tem os caras que jogam muito bem, mas, né, como tem uma certa pontuação aí para frente, e os times que estão disputando ali, Fluminense e Flamengo, têm compromissos na Copa do Brasil, no caso do Fluminense e Flamengo, e Libertadores, no caso do Flamengo,
e o Palmeiras tem a Libertadores, então dá pra... O Palmeiras tem, vamos dizer assim, pode conseguir o campeonato com o Abel Pereira pela primeira vez, mas vai ter que jogar bem esse jogo contra o Fluminense, e depois ainda tem 14 rodadas, que é muito jogo, são mais de 40 pontos em disputa, né? Então vamos ver como é que vai estar essa diferença. O Fluminense, ele joga um futebol bom, não acompanho tanto, mas é um time que cria bastante, mas sofre bastante na defesa também. Então, pode chegar? Pode, mas aí eu acredito mais no Flamengo, aí, porque a gente tem bastante rodada do Campeonato Brasileiro, apesar de jogar com um time misto, é um time bom, é um time que joga bem. Jogar com um time misto quando tem outros compromissos, igual semifinal, agora que vai ter esses jogos decisivos assim de mata-mata, né? Deixa o Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol geralmente na reserva no Campeonato Brasileiro e entra com ele só no finalzinho ali. Então o Flamengo numa dessas pode perder alguns pontos, mas se não perder, vai ser difícil segurar o Flamengo, viu? Vai ser difícil porque quando joga com força total é quase certa a chance de vitória. Então, ontem perdeu a oportunidade de reduzir a distância para o Palmeiras. Bom para o Palmeiras, porque manteve a distância agora com um jogo a menos. Mas é um time que o Dorival Júnior encontrou a forma de jogar, deles jogarem legal de novo, jogarem bem. E eu acho que o Flamengo também tem tudo para ser campeão brasileiro. Agora vai depender aí de como dos confrontos diretos, como que esse time misto aí vai se portar, se vai ter alguma lesão, né? Como é que vão ser os confrontos. Mas esses três, Palmeiras e Flamengo primeiro, Fluminense correndo um pouco por fora. Mas vamos ver, se o Fluminense ganhar do Palmeiras no domingo, né, dá um passo importante. Deve ter Fla-Flu ainda pela frente, mas esses times eu acho que tá entre os três. O Corinthians oscila muito. Quando o Renato Augusto joga, o nível parece que muda. O Atlético Paranaense também dá uma oscilada, mas eu acho que não tem cacife para chegar em título, talvez Libertadores. O Internacional também. O Atlético Mineiro é um time que tem um ótimo elenco. Eu acho que poderia estar brigando pelo título, mas agora com 14 pontos de diferença para o Palmeiras e 5 para o Flamengo, eu acho um pouco complicado por conta do momento que o Atlético passa. Assim, o Atlético, oportunidades que tem hoje, que a gente vê, por exemplo, o Hulk na cara do gol dando um toquinho por cima do goleiro. No ano passado a bola entrava, esse ano a bola está indo para fora. A bola que bate na trave entrava, esse ano a bola bate na trave e sai. Então, essa época agora, né? Então, o momento do Atlético Mineiro, que é um time que foi montado para ganhar título brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores, né? E foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores já. Agora a gente tem um elenco aí, super elenco, para um campeonato só, e a bola não está entrando nesse campeonato. Então tem mesmo com a volta do Cuca ainda o time não se acertou, tá com acho que uma frustração, tá com uma coisa um pouco engasgada ainda, mas eu acho que quando retomar aí o caminho do gol, vai chegar bem. Eu acho que é certeza de estar na Libertadores, um dos primeiros colocados do campeonato, inclusive, mas pela situação de hoje, talvez não tenha e pelos adversários que tem, com a pontuação que tem, talvez o Atlético Mineiro não tenha gás, não tem espaço para acabar sendo campeão. Mas eu acho que pode chegar muito perto disso, assim. Pode subir bem. O Santos, depois que agora com a chegada do Soteldo, mudou. Eu vi os lances com São Paulo e o cara tem um passe diferenciado mesmo. Deu passe para gol e vários outros passes durante o jogo. O Soteldo encaixa muito bem no time do Santos, já conhece ali.
Então o Santos, que era eu achava que ia ficar ali no meio da tabela, né? Brigando pela Sul-Americana ou sonhando com a Libertadores, agora com a chegada do Soteldo eu acho que cresce um pouco de patamar. A gente tem essa Soteldo dependência, né? Um pouco, mas eu acho que a vinda do Soteldo vai trazer uns pontos importantes para o Santos. Então ele pode aí talvez sim chegar para uma Libertadores, né? O América jogou essa última Libertadores, eu acho que tá um elenco um pouco mais enfraquecido do que estava ano passado. É um time um pouco irregular e difícil chegar na Libertadores por conta de como estão os adversários hoje. O Atlético Paranaense, o Internacional, o Atlético Mineiro, o Santos agora, né? Aí vem Fluminense, Palmeiras e Flamengo. Mas eu acho que é um time que vai ficar no meio da tabela ali, assim, com o Bragantino, Goiás dá as suas osciladas, mas está ali no meio da tabela. São Paulo está no 12º colocação ali que, né, acho que está focando um pouco mais na Copa do Brasil agora, mas tem uma certa irregularidade ainda que o Rogério Ceni não conseguiu consertar. Mas tem um elenco bom e quando quer, joga a bola, viu? Fortaleza, que ganhou do Corinthians ontem, que estava na lanterna algumas rodadas atrás, vem numa crescente, tem espaço para crescer mais, tem um elenco bom, trabalho que vem sendo feito já. Eu acho que não sei se vai dar para chegar na Libertadores esse ano por conta do, do começo ali que foi muito ruim, mas pode chegar ali perto ou até conseguir eventualmente uma vaga. Mas se não, acho que daqui para frente tende a fazer um campeonato mais regular e soma mais pontos do que somou até agora. O Botafogo é um exemplo da SAF aí que foi investido e ainda não surtiu efeito. 14º colocado. Aquilo, às vezes no campo a coisa não acontece como planejado, né? Mas é um time em formação, veio da segunda divisão, agora recebeu uns investimentos e está tentando se encontrar. Mas oscila muito também, perde pontos importantes. Mas tem uns carinhas que jogam bola lá bem também, viu? O Ceará é um time que incomoda, um time chato, um time duro de se jogar. O Cuiabá já é o primeiro ali fora da zona de rebaixamento e só vai ganhar hoje, pode entrar na zona de rebaixamento. É um time que contém os caras experientes, mas assim, é um time que eu acompanho um pouco, não encanta tanto, às vezes surpreende, às vezes decepciona, mas aí tá nessa parte bem de baixo da tabela, né? O Avaí é um time que empatou com o Palmeiras na primeira parte do campeonato, é um time que chatinho de se jogar lá, mas não, mas é um time, vamos dizer assim, levou 4 o Flamengo e né, não é surpresa ganhar um jogo do Avaí, assim, então é bem possível que volte para a segunda divisão, né? O Coritiba é um time difícil de se jogar no Couto Pereira, mas quando está fora do Couto Pereira não está conseguindo um bom rendimento. Então, isso tem atrapalhado bastante, eu acho, o Coritiba, e não é à toa que está aí antepenúltimo, né? O Atlético Goianiense né, fez 2-0 em casa contra o Corinthians e levou 4-1 na Copa do Brasil. Impressionante, né? Como esse time é irregular, né? Foi bem tá bem na Sul-Americana, mas no brasileiro está marcando a penúltima colocação. Então a irregularidade é isso, né? Priorizou, eu acho, um pouco essas competições de mata-mata, as Copas, e vamos ver se o preço que vai pagar vai ser o rebaixamento, né? Se vai ter fôlego para sair dessa, porque tem jogadores bons também, ou se consegue aí de repente um título da Sul-Americana para salvar o ano, mas acho que nada adianta ganhar a Sul-Americana e ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, né? Então é um time que a regularidade está mostrando o lugar que ele está.
E o Juventude é aquela coisa, né? É um time que chega, que, que não encanta, que perde muitos jogos, que parece que não reage, que quase caiu ano passado, merecia ter caído, né? Mas o Grêmio, vamos dizer assim, mereceu mais ao longo do campeonato. E no finalzinho, quando o Grêmio estava querendo sair dali, desafogar, já não deu mais tempo. Se tivesse mais talvez uma ou duas rodadas que saía, o Juventude caía, o Grêmio ficava. Mas o Juventude está aí e agora esse ano tá complicado, né? Para o Juventude acho difícil de sair dessa lama. 17 pontos apenas em 23 jogos. E a gente tem provavelmente subindo Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia. Desses quatro, três já foram campeões brasileiros. São times de tradição. O Bahia uma hora tá na primeira divisão, outra hora tá na segunda, de repente a gente assusta com o Bahia na terceira divisão, aí ele volta pra segunda, daqui a pouco tá na primeira, cai de novo, sobe de novo. Então Bahia é assim, né? É, mas é um clube, principalmente lá, é muito chato de jogar, tem uma grande torcida e tá fazendo um trabalho na Série B aí, provavelmente vai subir de novo, vai estar representando a Bahia no próximo ano. Então eu acho que no ano que vem, 2023, aí o Campeonato Brasileiro vai ser ainda mais difícil, vai ser mais forte, né? É mais difícil no geral, não sei se o Flamengo continuar nessa boa fase que está agora, isso se estender no ano que vem, vai ser difícil de segurar. Mas, porque o Flamengo perdeu muito ponto na primeira metade do campeonato, né? Então, no primeiro terço do campeonato, assim, vamos dizer. Então, eu acho que é esse o panorama que a gente tem. E acabei não falando sobre a seleção brasileira. A seleção brasileira, a gente tem Copa do Mundo no final desse ano. É lógico que o resultado que a gente quer é o título, né? Depois de 20 anos aí que está fazendo desde a conquista de 2002. É, né, o futebol hoje tá, a gente vê a Suíça jogando, vê Tunísia jogando, vê Marrocos jogando. Putz, tem uns caras que jogam ali que jogam bem, são times chatos de se encarar. Então ali na Copa do Mundo não tem ninguém que é bobo, não tem ninguém que tá ali por acaso. Vai ser uma Copa dura. O Brasil tem jogado bem, tá entrosado, tem tudo para fazer uma grande Copa. Às vezes a gente sente falta de um teste, né, contra um time bastante difícil para ver como que a seleção se sai. A minha única questão, assim, pulga atrás da orelha, vamos dizer, é com alguns jogadores que estão badalados, mas no meu entendimento não demonstraram rendimento na seleção, né? Por exemplo, o Vinícius Júnior é um cara que no Real Madrid está rendendo e tal, faz os golzinhos dele, perde muita bola, quem vê o jogo do Real sabe disso, na questão individual, e fez um golzinho, fez umas participações na seleção brasileira, mas assim, para mim ele não convenceu, não, né? Não, acho que ele não mostrou um futebol que eu falo, putz, esse cara é um cara de seleção. Porque tem isso, né? Futebol, jogador de clube e jogador de seleção, né? O Neymar, por exemplo, é um cara que no Brasil, geralmente na seleção, ele joga bem, faz diferença, faz gol, dá assistência, corre muito e tal, né? Tem jogador que às vezes que joga bem no clube, mas quando vai na seleção, Paulo Henrique Ganso jogava muito no Santos junto com o Neymar, foi na seleção, fez o quê, né? O Diego Ribas, que jogava com o Robinho, foi para a seleção, não rendeu. Então, assim, a gente tem uns jogadores que nos clubes eles apresentam um futebol muito bom, mas quando chega na seleção, alguma coisa ali não dá certo. A bola não entra, você é um jogador de meio campo de zaga, não consegue fazer os desarmes, os mesmos rendimentos que fazia no clube. E então, assim, o Vinícius Júnior não me provou um jogador de seleção, né? Até agora, ele é muito badalado, não sei o que, mete ele gol, ele faz propaganda, né? E eu tenho muito pé atrás com esse cara. Eu acho que ele não. O Benzema, por exemplo, o companheiro dele, eu acho que joga muito mais, é jogador de seleção. O Vinícius Júnior ainda tem que provar isso. O Lucas Paquetá é um cara também que eu acho que não provou.
que é um jogador de seleção, fez algumas boas jogadas e tal, mas não é o cara que eu acho que decide. Então eu tenho muito pé atrás com ele. Eu acho que o Tite tem outras opções melhores para se testar. O Pedro está jogando muito no Flamengo e era da seleção sub-23. Foi cortado da Olimpíada, que o Flamengo não liberou. Mas eu acho que ele merece uma oportunidade aí antes da Copa para ver se consegue encaixar. Para ver se a gente consegue ver se ele é jogador de seleção brasileira principal ou não, ou se vai ser um cara sumido em campo. Gabigol, né, jogador de clube, mas para mim não é jogador de seleção. Então, assim, se o Tite e a comissão técnica escolherem jogadores de seleção, que rendem na seleção, acho que o Brasil tem tudo para levar a Copa do Mundo. Agora, se for na badalação, escolher os caras que estão jogando muito nos times, mas na seleção não tem um rendimento nem perto do que fazem nos times, aí, meu amigo, vai chegar lá, a gente vai precisar dos caras, os caras vão pipocar. Não tem jeito. Na bola não dá, o cara não rende. Então, eu acho que vai depender da convocação que ele fizer, das peças que escolher, que sejam peças de seleção. Felipe Coutinho, na seleção ele joga, vai falar o quê? Né? Por mais que às vezes no clube ele não esteja em tão bom momento, né? No Brasil ele joga, o Neymar é a mesma coisa. Né? Então, torcer aí para a comissão técnica fazer uma bela escolha e utilizar os jogadores que rendam na seleção, porque sendo assim, eu acho que pode ir longe. Bom, o panorama é esse, né? Poderia falar muito mais de forma de jogar e de vários clubes, mas acho que, né, mais de meia horinha aí de comentário tá bom, deu para abordar bastante coisa. Então é isso. Fica registrado. Um abraço.